Olá pessoal, esse nosso vídeo tem como intuito demonstrar por que os processadores estão sendo menos exigidos em 4K. Primeiramente, como funciona a geração dos gráficos do seu jogo. É uma combinação entre GPU e CPU. Primeiramente, a GPU gera alguns triângulos através dos shaders, ou shade units. Depois dessa geração dos triângulos, ela vai combinar cada um desses triângulos, todos alinhados lado a lado. E esses triângulos combinados são os objetos do nosso jogo. Esses nossos objetos, neste começo, ainda são bem sem detalhes ou sem efeitos, bem simplificados. Então, os ropes criarão efeitos, como por exemplo o anti-aliasing, ou aumentará o nível de detalhamento dos nossos objetos, com deformações. Então aquele carro grandão virou esse carro um pouco menor, mais comprido. Por fim, os TMUs aplicarão as nossas texturas, deixando lá o nosso objeto um pouco mais bonitinho. Esse objeto ainda é apenas um quadro. Então após a criação desse objeto pela GPU, a CPU irá renderizá-los, inclusive com animação e aplicação de iluminação. E aí vocês viram que o farol já está aceso do carro, por exemplo. Além disso, algumas engines criam partículas através da CPU, como fumaças, por exemplo. E após a criação das partículas ou outras características gráficas de responsabilidade da CPU, a sua imagem, o seu quadro está pronto. Então, a partir disso, vamos para outras etapas de responsabilidade da CPU dentro do nosso jogo, como por exemplo, save, status, habilidades, geolocalização, sincronização do multiplayer, cálculos de interação física entre objetos, leitura de inputs de comandos. De acordo com cada jogo, podemos ter outras atribuições. E estas atribuições somadas podemos chamar de FPS da CPU, que é diferente do FPS do jogo em si. A gente não está falando aqui de quadros por segundo, mas sim de como o jogo internamente se comporta. Então, quando você está lá no seu GTA ou agora no Watch Dogs 2, então aquela interação do mundo, ela também acontece a partir de alguns frames por segundo, podemos dizer assim. A partir dessas atribuições, concluímos que mais frames a GPU gera, mais trabalho a CPU tem, pois ela terá mais frames para renderizar. E por este motivo, em 4K, as CPUs têm menos requisições. Sendo assim, uma falsa impressão que resoluções em 4K pedem CPUs de performance inferiores. Isso é uma mentira. O que acontece na verdade é que as nossas GPUs atuais não geram frames o suficiente para exigir ou utilizar todo o potencial dos nossos processadores. Então por isso você fica com a impressão de que em 4K você precisa de menos CPU. Mas não é verdade, porque a sua GPU está gerando frames de uma maneira mais lenta do que em 1080p. Então, isso é errado afirmar que é uma característica do 4K. O 4K, por definição, ele não usa menos CPU. O que acontece é que atualmente, se você comparar a mesma placa de vídeo em 1080p e a mesma placa de vídeo em 4K, em 1080p ela sempre vai exigir mais do processador porque ele vai ter mais quadros para serem renderizados. O que pode te gerar alguns problemas no futuro, quando tivermos placas melhores. Se você for pela teoria que você precisa de um processador pequeno, um processador inferior, você pode ter problemas para renderizar jogos em 4K no futuro. Agora vamos demonstrar tudo isso no jogo Gears of War 4. Ele tem um benchmark muito interessante para demonstrar isso. Reparem que em 1080p temos uma geração exagerada de quadros, são muitos quadros. Já em 4K isso é bem reduzido.
E vejam os pontos, a linha vermelha e os pontos vermelhos, que em 4K eles estão muito mais estáveis, muito mais lá em cima. E em 1080p eles estão muito mais espalhados pelos gráficos, e ficando muitas vezes abaixo da linha de FPS. Ou seja, aquela quantidade de FPS que está sendo gerada em 1080p não está dando tempo suficiente para a CPU poder processar. Então você repara ali que em 4K temos um tempo de resposta de 6 milissegundos da CPU para renderização. Já em 1080p estamos em 7.6 milissegundos. Bom galera, vamos fazer outros testes para demonstrar para vocês como isso funciona. Estamos separando com o Watch Dogs 2, por exemplo. E a grande questão aqui é vocês entenderem que isso não é uma característica do 4K. 4K não foi feito para precisar de menos CPU. Isso é apenas uma condição atual das nossas placas da atualidade. As nossas placas ainda não rodam 4K com folga. Quando elas começarem a rodar 4K com folga, e aí a pessoa já querer repartir para o 8K, por exemplo, vocês vão ver que esse cenário vai mudar. Aí o 8K vai parecer que precisa de menos CPU ao invés do nosso 4K. Bem galera, espero que vocês tenham gostado, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e até a próxima.